Abra a palavra de Deus no Evangelho que escreveu João, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Posso tirar? Posso tirar? Aqui estou distante aqui. É? Ah, é? Então tá bom. Então não tô descumprindo nada aí não, né? Então tá bom. Amém. Capítulo 2 de João, a partir do primeiro versículo. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esse viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, aí está, Senhor, ó Deus, a tua palavra, narrando, Senhor, esse episódio realizado pelo nosso Senhor, que marca, que ecoa ao longo dos séculos. Pai, a nossa expectativa, Pai, pedimos que o Espírito Santo nesse texto fale conosco nessa manhã. Revele, Senhor, algo, Pai, que nós necessitamos ouvir nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Pode sentar. Hoje eu lembrei das crianças e as crianças já estão lá em cima. Que bom. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Excepcionalmente hoje não. Que, glória a Deus, todo domingo nós temos tido visitantes aqui, né? Amém. Bom, mas esse fato, esse episódio é um dos mais conhecidos até fora da igreja. Por exemplo, o termo transformar água em vinho é comum a gente ouvir esse termo em vários setores, em várias situações do nosso dia a dia. Então aqui o texto narra, né, uma festa. Aqui diz que a mãe de Jesus estava lá e que Jesus havia sido convidado. Aqui eu até queria abrir um parênteses aqui. Aqui fala que a mãe de Jesus estava lá. E quando se refere a Jesus, diz que ele foi convidado, né? Ele não somente estava lá, houve um convite específico ali para Jesus,
e seus discípulos. E em algum momento da festa, aqui para a gente entender, uma festa de casamento, né, judaica, na cultura judaica, ela demorava dias, às vezes em torno de uma semana. As pessoas vinham de lugares distantes, né, para honrar ali o noivo, os pais do noivo, a família. E então era importante, era imprescindível que houvesse suprimento ali na festa para todos esses dias, né? Porque não acontecendo isso, seria vergonhoso. Quem já não participou de festa de aniversário, festa de casamento, chega um momento, você olha assim a mesa lá e começa a faltar, você começa a ficar preocupado, será que vai dar para todo mundo? E gente, o pessoal está repetindo, né? E dá aquela aflição, dá aquela ansiedade, né? O que vai acontecer? E às vezes tem um monte de coisa lá. Tem variados tipos de salada, tem arroz, tem um macarrão, tem 2 tipos de carne. E às vezes faltou o tomate. E já começa a haver murmuração, está faltando tomate, o buffet está cheio. Não tem alface, né? Acabou o alface, a farofa, você foi buscar lá dentro, mas não é aquela ansiedade nem de esperar a reposição. Então aqui dá para imaginar a aflição que seria ali naquela festa, pela falta do vinho, que ali na cultura judaica era importante. Eu não queria falar sobre isso. Há um vinho específico, né? É comum aqui nesse texto ficar levantando polêmicas, era alcoólico, não era alcoólico. Não é essa aqui o motivo dessa palavra, então nós vamos pular isso. Havia um propósito, nós vamos falar durante aqui a ministração sobre isso. Então nós não vamos tratar sobre outro questionamento também. Será que Jesus foi grosseiro com a sua mãe? Não foi. Há elementos teológicos que comprovam isso naquela cultura também, mas também não é assunto para essa manhã. Amém? Esse texto, ele está carregado, ele tem um monte de simbolismos. É comum esse texto ele ser aplicado nas cerimônias de casamento. E ele é adequado, sim. Mas ele tem aqui, ele é abrangente. Ele não é só para uma cerimônia de casamentos. Jesus traz ensinos aqui preciosos para a nossa vida, em todas as áreas. Aqui até um detalhezinho, sem citar o nome. Algum tempo atrás, um pastor famoso de uma igreja famosa está aí, roda no YouTube, fazendo questionamentos desse texto. Algumas palavras dele, do que valeu Jesus transformar água em vinho? O que isso ajuda a igreja? O que isso produziu na vida do cristão? Houve esse questionamento, aí depois houve como se diz, as réplicas, obrigado. Houve depois as réplicas de pastores, de teólogos, né? Mas se a gente olhar aqui detalhadamente, tem muita coisa para ser extraído e aplicado na nossa vida. E vamos, com a graça do Senhor, vamos compartilhar isso nessa manhã. Repetindo, a mensagem não é só sobre casamento, também não é só para a família, também mas ela é abrangente. Aqui ela descreve, aqui é a exata descrição do que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho são boas novas, significa isso. O Evangelho significa boas notícias. Uma curiosidade que eu vi essa semana, que a palavra Evangelho, a palavra boas novas, não é uma novidade que nasceu com o advento do cristianismo. Essa palavra já era usada pelos romanos. Os romanos, quando invadiam
e dominavam alguma região, alguma saída, eles chegavam lá e diziam: chegou aqui as boas novas, um novo governo, né? A situação aqui vai mudar, né? Os problemas acabaram. Então, agora aqui nós estamos falando do Evangelho não de Roma, nós estamos falando do Evangelho de Jesus. Às vezes nós estamos aí preocupados com vários tipos de Evangelho, ou seja, com vários tipos de boas novas. Mas as boas novas que reflete na nossa vida, que estabelece mudanças, que altera, que desconstrói o que está errado e faz uma nova construção em nossas vidas, é o Evangelho de Jesus. É as boas novas de Jesus. Amém? Eu queria falar aqui começo aqui falando uma coisa. Essa festa, o início desse casal, o início desse casamento, como assim, muitas vezes é o início de muitas coisas da nossa vida. Às vezes o início de uma amizade, o início de um projeto, o início de um trabalho, de uma carreira. E nesse texto aqui, ele mostra que muitas vezes os problemas começam a acontecer já no início. Esse casal já começa a enfrentar dificuldades, problemas, embora aqui o texto nos mostra que eles nem perceberam o problema. Mas o problema já começa a surgir na festa das bodas. Na festa do casamento já a adversidade já começa a bater a porta, a dificuldade já começa a chegar. Então, às vezes, o que eu quero aprender com isso é que nós não podemos baixar a guarda, descuidar em momento algum. Continuamente nós precisamos estar patrulhando a nossa cerca, vigiando o nosso entorno, e principalmente em momentos de aparente bonança, em aparente festa. Aqui é um momento de celebração, é um momento de festa. Essa família certamente tomou todos os cuidados, fizeram todos os planejamentos, mas repentinamente surge o problema, repentinamente surge a dificuldade. Então é a primeira coisa que eu aprendo aqui e compartilho com os irmãos. A segunda é que Jesus estava presente ali naquela festa. Ele foi convidado para essa festa. O texto aqui não revela isso, mas permite a gente conjecturar de que talvez, no mínimo, Jesus e sua mãe tivessem algum nível de conhecimento, de amizade com essa família. Porque a gente vê, inclusive, que a mãe de Jesus, ela está envolvida na festa. Aqui dá a entender até que ela já estivesse lá antes de Jesus chegar. Ela participava, ela que percebe que o vinho estava escasseando ou já tinha acabado. Então, nos leva a entender que algum grau de amizade, de intimidade, de conhecimento existia ali. E Jesus estava presente. Mas ainda Jesus presente, o vinho acaba. Ainda Jesus presente, a dificuldade se estabelece. A adversidade chega. E aqui eu quero compartilhar mais uma coisa que a gente aprende aqui. Que eu aprendo, pelo menos. Que a presença de Jesus não garante a ausência de dificuldade. A presença de Jesus, isso é o que importa. O mais importante na nossa vida, naquilo que fazemos, nos nossos projetos, é que Jesus esteja presente. É importante que Ele seja convidado a participar. Você tem projeto na sua vida? Você está planejando alguma coisa? Você tem algum sonho? Você tem alguma meta? Tem algo sendo estabelecido na sua vida? A primeira atitude que devemos tomar: convidar Jesus.
Vem convidar Jesus. Quando a gente estiver lá com o papel, fazendo planejamento, fazendo cálculo em relação a alguma coisa, convidar Jesus para participar daquele momento aí. Jesus, senta aqui comigo, opina de forma positiva e negativa. Concordo com isso aí que você está colocando não é bom. Então é importante que a gente convide Jesus para participar da nossa vida, das nossas celebrações, das nossas festas, das nossas alegrias. Mas isso não garante, isso não é a garantia de que em algum momento nós vamos enfrentar algum tipo de adversidade, algum tipo de dificuldade, algum tipo de situação embaraçosa. Então, Jesus presente não significa ausência de dificuldade, mas Jesus presente é a garantia de que a alegria nunca irá embora. Eu vou repetir isso, amém? A presença de Jesus na nossa vida, e aqui eu acrescento, a despeito de qualquer adversidade e dificuldade, Ele é a garantia de que a alegria não vai acabar. A celebração da vida, ela vai continuar, ela vai permanecer, independente de qualquer dificuldade. O Salmo 46, 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é o auxílio sempre presente no momento da angústia, no momento da adversidade. Ele está sempre presente. Eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por luta, eu estou passando por situação embaraçosa, difícil, mas uma coisa eu sei: eu convidei Jesus para estar na minha vida. Ele está presente. A alegria, apesar disso tudo, ela não vai acabar, porque é a alegria de Jesus, é a paz de Jesus, e ela independe das circunstâncias, ela independe das adversidades, e ela independe da circunstância, porque Jesus está presente. Aquilo vai passar, aquilo vai mudar, o quadro vai se alterar, e nós vamos aprender com os momentos adversos, com as situações adversas e com as dificuldades que muitas vezes passamos. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso auxílio sempre presente no momento da angústia e no momento da dificuldade. Uma outra coisa aqui, amado, que a gente aprende nesse texto, que o milagre de Jesus, a intervenção de Jesus nos momentos difíceis, no momento de dificuldade na nossa vida, sempre, ou quase sempre, para não ser aqui, para não correr o risco de cometer uma heresia aqui, quase sempre tem a participação nossa. Por exemplo, para que Lázaro ressuscitasse, tirai a pedra. Para que os pães fossem multiplicados, um menino ofereceu os pães e os peixes. Para que Zaqueu recebesse Jesus, ele tem que subir numa árvore. Cegos, para serem curados, e ficar à beira da estrada clamando: Jesus, filho de Davi. Então, invariavelmente, uma série de milagres, de operações de Jesus, ele traz naquele ato a participação humana. Porque muitas vezes nós queremos milagre, nós queremos mudanças,
Nós queremos que o nosso quadro mude, que as situações mudem, mas nós não queremos fazer nada. Nós não movemos uma palha. Nós queremos que o Senhor faça milagre nas nossas vidas, mas nós queremos ficar do jeito que estamos. Nós queremos continuar a fazer as coisas como elas continuam sendo feitas. E para que as coisas se alterem nas nossas vidas, as atitudes, os comportamentos precisam ser mudados também. Aqui Jesus chama os serviçais, manda encher ali as talhas, os potes de água ali, que há uma outra questão aqui que também não é tema para agora. Então, houve trabalho, houve envolvimento humano ali, para que esse milagre se realizasse. Então é outra coisa que a gente aprende aqui, que muitas as coisas que precisam ser mudadas na nossa vida, elas necessitam da nossa participação também, da nossa atitude, da nossa ação. Nós precisamos de fé, não é assim? Precisamos crer, nós precisamos ter atitude e permitir que o Senhor faça realmente esses milagres em nossa vida. É preciso ir à pessoa certa. A mãe de Jesus ali, talvez nós ali íamos procurar o dono da festa. Quem é o pai aí? Quem é o avô? Quem é a mãe aí? Ou o mestre-sala? Olha, complicou. Ou íamos ligar para o delivery, né? Ela vai no lugar certo, ela vai na pessoa certa, ela vai em quem poderia resolver o problema, e era um problema difícil. Não tinha como colher uva, espremer uva, né? Para transformar essa uva em vinho ali, e não tinha o maguari para comprar. Mas precisava ser resolvido. E ela vai em quem poderia resolver. Ela leva a situação a Jesus. Quantas vezes, amados, nós temos dificuldades, nós temos lutas, nós estamos passando por problemas, nós estamos passando por dificuldade, e ao invés de apresentar a Jesus, nós ficamos murmurando, nós ficamos pelos cantos, falando com um, com o outro, com atitude de reclamação, com atitude de murmuração. Muitas vezes as pessoas dentro da igreja, fora da igreja, muitas vezes com ímpios, sabem do nosso problema, sabem da nossa dificuldade, e Jesus, nós nunca falamos com Ele, nós nunca conversamos com Jesus. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 diz que nós devemos lançar as nossas ansiedades aos pés de Jesus. Lance sobre Jesus toda a nossa ansiedade, com uma certeza, com uma convicção no nosso coração, que Ele tem cuidado de nós. Jesus tem cuidado de você. Jesus se preocupa com você. Jesus está preocupado com você, comprometido com você. E principalmente, Ele pode resolver as suas questões. Ele pode solucionar o seu problema, a sua dificuldade, transformar em bênção aquilo que você está passando. Lance sobre Ele. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que se aproximam dele, aqueles que o buscam. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Outro aspecto, com Jesus, o extraordinário acontece. Talvez ninguém, você imagina ali, a mãe de Jesus chega para Jesus e fala assim: olha, não tem vinho, acabou o vinho,
deu mal. Se prepara porque a coisa vai ficar feia aí. A casa está cheia, convidado chegando e não tem vinho. Vinho aqui na cultura ali era o simbolismo, simbolizava a alegria. Então era um elemento importante na festa. E aí Jesus, ele manda pegar um pote lá, os potes lá, e encher de água. Composições diferentes. Composição diferente, a composição da água, a composição do vinho, ele manda encher de água, agora manda pegar água e entregar lá na mão do mestre sala. Olha que loucura! Olha que loucura! Extraordinário, amado. Coisas extraordinárias. Com Jesus, as bases são desconstruídas. Amados, se nós queremos mudança nas nossas vidas, muitas vezes, base em que nós nos apoiamos, elas precisam de desconstrução. Sabe por que muitas vezes as mudanças não acontecem nas nossas vidas? É porque nós queremos Jesus, mas não queremos abrir mão das outras coisas. Conversão, transformação de vida, é desconstrução daquilo que era para uma coisa melhor, para que algo melhor seja reconstruído, e isso só Jesus pode fazer na nossa vida. Só Ele pode operar nas nossas vidas. E quando Ele desconstrói aquilo que era ruim e faz em nós uma nova construção, nós passamos aquilo que a Bíblia diz, a viver e andar em novidade de vida. Se cumpre nas nossas vidas aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo e se fez de forma melhor. Não dá, amados, para pensar, para concordar, conceber uma vida aonde Jesus está presente, aonde Ele foi convidado a estar, a participar, e não há transformação, e não há mudança de vida, não há reconstrução. É incompatível, amados, com as boas novas. É incompatível com o Evangelho de Jesus. É incompatível com o caráter de Jesus. Aonde Jesus está, há reconstrução, há restauração, há mudança. Há mudança. Há uma nova construção. Outra coisa que eu aprendo aqui, amados, eu não sei em que dia, a Bíblia não relata, pelo menos não tive esse entendimento aqui, ou não pesquisei nesse sentido, mas não fala aqui exatamente se foi no primeiro, no segundo, no terceiro dia que o vinho começou a acabar. O fato é que acabou. Então, amados, o vinho, a alegria, aí precisa ficar atento, amado, porque você começa a perceber, se percebe. Lembra que eu falei aqui que no buffet, você começa a ver que a comida está escasseando e tem gente comendo ainda? Ele começa a perceber, amados, que as coisas começam a vazar, a ruir, a dar água. Não acontece da noite para o dia. Sabe, aos poucos. Vai se agravando, vai aumentando. Vai aumentando. E se não se fizer alguma coisa, ele acaba. Ele acaba. Quantos relacionamentos, amados, bons, casamentos,
amizades, projetos, tudo redondinho, tudo direitinho, tudo bonitinho, né? Situações que a gente olha, poxa, eu queria ser assim, eu queria isso para a minha vida, e de repente começa a ruir. Você começa a olhar e alguma coisa está acontecendo, não é mais a mesma coisa. As coisas estão mudando, as coisas mudaram. E nós vamos empurrando. E nós vamos achando que em algum momento por si só a coisa vai mudar. A célebre frase: o tempo cura, o tempo muda. Quem muda é Jesus. O tempo muitas vezes piora. O tempo, o esperar o tempo mudar, agrava. Nós sempre ouvimos o ditado comum de que as pessoas só reforçam a fechadura, a segurança na casa, depois que ela foi roubada, depois que ela foi saqueada. Quando a sabedoria, foi falado aqui sobre sabedoria, a sabedoria é reforçar a casa antes que ela seja saqueada e roubada. Já viu a torneira vazando? O cano não estoura de uma hora para outra. Ela começa numa pingadeira. Pinga, daqui a pouco a casa está comprometida. A casa está comprometida. Nada acontece grande, amados. Nada acontece enorme. Assim como nós que nascemos criancinha e depois cresce, as coisas também são assim. Elas nascem pequenas. E assim como uma criança a gente precisa se incomodar em educar, em ensinar, em estar atento a uma criança, também as situações na nossa vida precisam ser assim. Cada detalhe tem que ser observado. Cada situação tem que ser considerada. Nós não podemos dar de ombro. Ah, não, é coisinha simples. Passa, uma hora passa. Não acontece assim, amados. Não acontece assim. A vida é dinâmica. Deus nos deu a vida. Ela precisa ser celebrada. E ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser vigiada. Ela precisa ser plantada, cultivada a cada dia. E Jesus precisa fazer parte dela. O mestre Sala pega o vinho. Ele não sabia. Entregaram para ele, ó. Não acabou não, tem vinho aí, ó. E o mestre Sala, hoje não se usa mais, mas nos hotéis antigamente, hoje fica caro. Só aqueles muito chiques, né? Mas em geral não há mais a figura do sommelier. O sommelier é aquele que pega o vinho com todo cuidado, parece um bebê, leva na mesa, chega lá, ele abre, ele cheira a rolha, ele experimenta antes do anfitrião. E o anfitrião confia nele, o anfitrião da mesa lá, confia nele, muitas vezes vinhos caríssimos, né? Hoje não se usa mais isso. Era o papel aqui do mestre Sala, experimentar lá o que está sendo servido. Ele certamente experimentou e se surpreende. Espera aí, as pessoas vai guardando o pior vinho para o fim. E muitas vezes isso tem acontecido na nossa vida, amados. A nossa vida, cada dia que passa, está ficando o vinho pior. Nós estamos servindo o vinho pior. E Jesus chegou nessa casa e alterou, desconstruiu essa tese. Jesus chega e altera essa lógica. O melhor ficou para o fim. E o fim aqui, o melhor ficou para quando Jesus chegou. O melhor ficou para quando Jesus foi convidado. Se Jesus está na sua vida e Ele está, você chamou e convidou Ele para estar na sua vida, você precisa viver o melhor de Deus.
o melhor da sua vida. Você tem que olhar para trás e dizer: hoje de fato eu vivo, porque Jesus está na minha vida. As adversidades não chegam porque nós estamos servindo a Jesus. Nós vivíamos adversidades sempre vivemos, nascemos no meio de adversidade. O que faz a diferença é que hoje eu vivo adversidades, ainda enfrento dificuldade, mas eu convidei Jesus a fazer parte da minha vida. O vinho não vai acabar, a festa não vai acabar, a celebração não vai acabar. As pessoas não ficarão envergonhadas. Eu não ficarei envergonhado diante das pessoas. Porque uma festa bem sucedida aqui, uma celebração bem sucedida, as pessoas sairiam de lá depois. Que festa maravilhosa, que família maravilhosa, que casamento maravilhoso, que povo maravilhoso. Esses adjetivos, amados, eles precisam ser pronunciados pelas pessoas em relação àqueles que receberam Jesus em suas vidas. Testemunho. Essa família, de fato, Jesus está presente nela. Essa pessoa, de fato, serve a Jesus que ele prega. Jesus está presente realmente na vida daquela pessoa. Olha quantas dificuldades que ele passa. Olha quantas lutas que ele passa. Olha as situações que ele vive. No meu caso, talvez, eu já teria arrancado os fios dos cabelos. Mas ele permanece firme. Apesar de tudo, ele é feliz. Apesar de tudo, a alegria não foi embora. Engana-se quem diz que esse texto não tem nada para ensinar. Ele é precioso, amado. Esse milagre há aproximadamente 2000 anos, um pouco mais, um pouco menos. Ele se repete hoje. Ele acontece hoje na minha vida, ele acontece na sua vida. Não dá para fugir aqui, amados. Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós temos, a ministração hoje está em 2 atos, então eu preciso encerrar aqui, deixando aqui para os irmãos, nessa primeira parte, 4 aplicações. Primeiro, óbvio, é o óbvio. Convide sempre Jesus para estar presente na sua vida. E quando digo presente na sua vida, nas nossas vidas, é que ele participe de tudo. Amém? Segundo, apresente a ele as suas necessidades e preocupações. Terceiro, cerque-se de pessoas empáticas, pessoas que estejam sensível a você e te ajude a apresentar os seus problemas para a pessoa certa. A mãe de Jesus que não ficou perambulando no meio da festa, ela espalhando para todo mundo que o vinho acabou. Ela foi falar com a pessoa certa. Ela foi interceder com a pessoa certa. Cerque-se, nós precisamos de pessoas. Na nossa dificuldade, nós precisamos estar cercados de amigos, de pessoas que orem conosco, que orem por nós, que aponte nossas dificuldades, que aponte nossos erros, que tenham empatia com nós e não vai se lançando no ventilador as nossas mazelas e as nossas dificuldades. Deus prepara pessoas assim na nossa vida, amados. Não há desculpa, Deus prepara as pessoas nesse nível. E último,
Última aplicação: não viva de sinais, amado. O texto 11 diz que esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus não foi ali simplesmente para fazer água em vinho. Há um propósito, amado. É o início, é o primeiro milagre de Jesus. É um sinal, a Bíblia diz que é um sinal. Eu ouvi de um pastor, infelizmente não lembro o nome dele agora, em relação ao sinal. Ele fala o seguinte: sinal é igual quando você vai pela estrada, tem uma placa, hospital à frente. Você não para diante da placa e vai levar seu exame na placa. O sinal está dizendo que lá na frente tem um hospital. Você vai ter que ir mais adiante, você vai ter que avançar. E é assim, amado, os sinais de Jesus apontam para algo grandioso, para algo maior. E aqui ele diz, aliás, aqui é a aplicação: não fique vivendo de sinais. E agora, se de fato encerrando, viva com Jesus. Amém? Viva com Jesus. Esse milagre vai continuamente acontecer, se realizar nas nossas vidas. Todas as crianças podem descer.